Então, continuando aqui no nosso conceito do Shmirat HaLashon, o cuidado com as nossas palavras, o cuidado com tudo que a gente fala, com a honra das outras pessoas. Vamos continuar aqui, estamos no Perek Aleph, no primeiro capítulo do livro Shmirat HaLashon. A gente vai ver, impressionante, o Hafetz Haim, ele traz aqui alguns trechos do Zohar HaKadosh, falando por que Hashem ele odeia tanto, tem tantas transgressões graves na Torá, mas por que ele odeia tanto, especificamente, o Lashon Hará, qual é o impacto que o Lashon Hará ele causa nos mundos espirituais, para a gente começar a ter um pouquinho mais de sensibilidade, entender um pouquinho mais das consequências. A gente conhece um pouquinho das consequências aqui no mundo material, de machucar pessoas, humilhar pessoas, afastar pessoas umas das outras, mas a gente vai começar a ver hoje um pouquinho dos impactos nos mundos espirituais, como Deus nos livre, a gente pode causar destruição para o mundo inteiro através das nossas palavras. Então, assim fala o Hafetz Haim, Ahar kach amar katuv, sur merah al klal avonot sheben adam lamakom, ואחר כך אמר, עשה טוב, está escrito no versículo da Torá, sur merá, se afaste do mal, falando sobre as transgressões ben adam lamakom, da pessoa com Hashem, e depois fala, ve'aseh tov, e faça o bem, al klal kol reish memchet, assim, está falando sobre as 248 mitzvot positivas da Torá, והקדים שמירת מעוונות שבין אדם לחברו, כי הם כוללים שניכם. E trouxe sobre guardar a língua, sobre as averot ben Adam lechaveroi, antes de trazer todas as outras proibições, que hem kolelim shnehem, porque quando você cuida da tua língua, você está cuidando ben Adam lechavero e ben Adam lamakom também, porque a pessoa que fala Lashon Hará está transgredindo a vontade de Hashem, que pediu para a gente cuidar da nossa língua, e ele também está transgredindo com seu companheiro quando ele fala coisas proibidas. Mas se a pessoa, Deus nos livre, ele não guarda a sua língua do mal, יתרבה עליו עוונות מרובים וחטאים עצומים למאוד שמשתלשל על ידי עוון הזה, a pessoa vai estar multiplicando de uma maneira impressionante as averot que ela faz na vida, quer dizer, o número de palavras, o número de transgressões envolvidas, o número de pessoas que a gente vai estar envolvendo nessa transgressão. Não tem nenhuma outra transgressão na Torá que tem efeitos tão devastadores. Então, olha que incrível o quanto a gente precisa tomar cuidado e quanto tão poucas pessoas hoje em dia tomam cuidado com as palavras, tomam cuidado com a sua língua. והעניין הזה של נצירת הלשון הוא שורש ועיקר לרוב עוונות שבין אדם לחברו. As transgressões com a língua são a raiz, a fonte da maioria das transgressões ben adam lechaveroi, vegam leis avonot ben adam lamakom, e também de algumas transgressões da pessoa com o Criador do mundo, que mevoar lekamam sham, como a gente vai, Bezrat Hashem, mencionar lá para frente. Então, a gente está percebendo aqui a gravidade, a quantidade de transgressões. Não tem nenhuma outra transgressão da Torá que causa um mal tão grande quanto o mau uso da nossa fala. Achen, lefi divrei Chachamenu zichrono livracha, b'maseret archim u'b'shear mekomot. Então, de acordo com o que os nossos sábios ensinaram no Tratado de Arachim e outras fontes da Torá, sheirichu meod begodel gnut avon, Azel Begodel Onshó, que eles se alongaram sobre as terríveis consequências, como Hashem ele é rigoroso com essa transgressão,
e o grande castigo que recai sobre aqueles que falam Lashon Hara, Kefi Mashenatik Edivreihem Akdoshim Lekaman Beprakim Abaim, e tudo isso vai ser devidamente mencionado nos capítulos daqui para frente, e Mirtze Hashem, Mashma Sheavon Azeh Beatzmuto Hamurad Meod. Por si só, essa transgressão ela já é gravíssima. Quer dizer, sem qualquer outro tipo de consequência, só essa verá já é muito grave. Lachen levad mashemishtalshel aliador fora, tudo que vai resultar, todas as consequências indiretas que a gente vai começar a ver. A gente conhece a parte direta do Lashon Hara, vamos começar a ver um pouquinho da consequência indireta, que a gente vai perceber não é menos grave do que as consequências diretas. Velachen anu tzrihim levaer alma velama avonazeh hamur lisharei avonot hamurim shebatorá. Então, agora a gente vai começar a entender, vai começar a explicar por que essa transgressão especial ela é vista de uma maneira tão grave, mais grave do que outras transgressões graves que também aparecem na Torá. Venirá levaer zeh bezrat Hashem itbarach bekama gavnei. Então, tem várias formas de explicar essa gravidade do Lashon Hara. Então, ele fala de Ine Itabe Yerushalmi Perek DPA. Então, está no Talmud Yerushalmi, no primeiro capítulo do Tratado de PA, de Keshem Sheschar Talmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot, da mesma maneira que a gente fala que Talmud Torah Keneged Kulam, a recompensa do estudo da Torá, ele está acima de todas as outras mitzvot da Torá juntas, Kenon Shosh Lashon Hara Shakul Keneged Kol Avonot. Também o castigo do Lashon Hara, ele está acima de todas as outras averot da Torá juntas. Nimtza Talmud Torah Gdolah Shebechol HaMitzvot Ukenegdo Lashon Hara Hamur Shebechol HaAvonot. Então, daqui a gente aprende que o estudo da Torá ele está acima de todas as outras mitzvot e o Lashon Hara ele está acima de todas as transgressões da Torá. Ve'atam lezeh nirah bepshitut, e de uma forma básica, entendimento básico, qual que é o motivo disso? De kmo shebeinyanei hayesodot sheitbi Hashem itbarach baolam. Então ele fala que Deus criou o mundo basicamente com 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Esh, ruach, maim, ve'afar. O fogo, o vento, a água e a terra, o pó. A Yesod Ruhani, o Arbei Yoter Hazak me a Yesod Gashmi. A gente tem basicamente 2 elementos que são mais espirituais, que são o fogo e o vento, e 2 elementos que são mais materiais, que são a água e a terra. Mas os elementos espirituais, eles são mais fortes do que os elementos materiais. A ponto do material não ser considerado como nada diante dos elementos espirituais. Dá para ver isso na prática. Qual é a prova? Quando pega fogo em alguma coisa material, ele destrói completamente, não sobra nada do elemento material, quando o fogo, que é um elemento espiritual, ele tem controle sobre o elemento material. Vekem, Beit Gaber Yesod HaRuach, quando tem o vento, ele tem força sobre os elementos mais materiais, o Yahol Lefarek Harim, o Leshaber Slaim, ele pode desmontar montanhas e ele pode quebrar pedras. Então é só a gente lembrar quando tem esses vendavais, quando tem esses redemoinhos que destroem tudo que eles vão encontrando no caminho, podem derrubar casas, podem derrubar todo tipo de construções, esses furacões, esses ventos muito fortes, eles destroem tudo que tem pela frente.
como chamar a Katuv, Ruach Gdolah Vechazak Mefarek Harim o Meshaber Slaim. Assim está escrito no Sefer Melahim, no livro dos reis, que um vento forte e grande, ele pode desmontar montanhas e ele pode quebrar até mesmo as rochas. Kena davar benyanim elionim, como tzitzit, velulá, veshofar, vekola mitzvot. Se isso vale para os elementos aqui do mundo material, isso também vale para os elementos do mundo espiritual. A maioria das mitzvot, por exemplo, tzitzit, lulav, os nossos arbat aminim, as 4 espécies de Sukkot, shofar, vekola mitzvot, todas as outras mitzvot, av shali adam poel gam ken, tikunim gdolim baolamot elionim, mesmo que toda vez que eu estou cumprindo uma mitzvah, eu estou fazendo aqui um concerto, eu estou fazendo, tem um impacto nos mundos espirituais, ve'aliadam gam ken nitkadesh adam lashem, e dessa maneira a pessoa vai se santificar perante Deus, como shekatuv ve'asitem el kol mitzvotai, vitem kedoshim lelokerem, tamo bezrat Hashem. Amanhã vamos falar na Parashá Kedoshim, um pouco da santificação do ser humano, mas cumpram as mitzvot e sejam Kedoshim, sejam pessoas santas, sagradas perante Hashem. Afal piken, mesmo assim, em shum ishtavut beinam leben limud Torah. Mesmo assim, não tem nenhum tipo de comparação com todas essas mitzvot que a gente mencionou e a mitzvah de limud Torah, de estudar a Torah. Como deita Yerushalmi, como está escrito no Yerushalmi, shekol mitzvot einam shavot ledavar echad min Torah. Olha que incrível! Todas as palavras não se comparam com uma única palavra do estudo da nossa Torá. Olha que incrível o quanto é importante a gente fixar tempos de estudo de Torá. Mas qual que é o motivo? Por que Talmud Torá é uma mitzvah que tem tanta força a gente pronunciar palavras de Torá? Kola mitzvot é mitztarfot elageshem. Para todas as outras mitzvot, a gente precisa usar o mundo material. Não dá para fazer a mitzvah sem se conectar com objetos do mundo material. Como a mitzvah tzitzit, mitzvah de tzitzit, eu preciso de uma roupa, eu preciso para cumprir, precisa levishad beged, eu preciso vestir uma roupa. Shehu gashmi, que é um objeto do mundo material. Vehen sukkah, velulav, vekaigavna, kola mitzvot, e assim, todas as mitzvot, mitzvah de lulav, mitzvah de sukkah, mitzvah de tefilin, mitzvah das velas de Shabbat, tudo isso eu preciso de objetos materiais para cumprir a mitzvah. Loquem limud Torá, mas o limud Torá não é assim. Inyanó talui bekoach hadibur, porque a Torá depende da força da fala, não depende absolutamente de nenhum objeto do mundo material. Sheu kor pashut ruhani bilvad, a fala é uma força 100% espiritual, não é uma força física, não depende de nada físico. O lekar peulato shepoel lemala norá admeod. Então, o impacto da fala nos mundos espirituais é muito maior do que o impacto de qualquer mitzvah que depende de um objeto material. Ve'alken kedushá Talmud Torá keneged kulam. A kedushá do estudo da Torá está acima de todas as outras mitzvot. Ve'chena davar levcho chas ve'shalom. O contrário também é válido. Benyan kilkul, em relação a estragos espirituais que uma transgressão pode causar, que bekola e varim sheu sebahem avonot, com todos os membros do corpo ou objetos que a pessoa faz uma transgressão, mahmat ehem gashmiim, pelo fato que você está conectando com alguma coisa material, en kilkulo lemala gadol kolkar. O estrago lá em cima não é um estrago tão grande. Lo ken bavon lashonará verechilut. Isso não se aplica para a transgressão de lashonará e rehilut. Fofoca, denegrir o seu companheiro, shepoel peulato alidei koach ruhani bilvad,
que é só através da fala, isso é uma transgressão só espiritual, não é através de objetos do mundo material. Kilkuló lemala beolamot elionim, o Hazak Menorá Admeod. Então, o estrago que isso vai causar nos mundos espirituais, ele é terrível, é devastador, o que o Lashon Hará pode causar de destruição nos mundos espirituais. O Lekar Onsho Gam Ken Hu Keneged Kulam. Por isso que o seu castigo também vai ser maior do que de todas as outras averot. Olha que incrível. Tudo que a gente faz, Aledei Dibur, através da nossa fala, é uma força ruhani, é uma força espiritual. Ele vai ter uma construção gigantesca, ou Deus nos livre, ele vai ter uma destruição gigantesca. Veode está Maher Bazé, e ele vai trazer um outro motivo por que o Lashon Hará é tão grave, que Yaduahu lefi mashadam manhig etatzmo bemidotav baolam hazeh o meorer kenegdo lemala baolam elyon. Prestem muita atenção nesse yesod, nesse fundamento para mudar a nossa vida. Quem quer, a partir de hoje, mudar a sua vida, essa é a chave da porta da mudança espiritual na nossa vida. A forma que você se comporta aqui no mundo material, você desperta paralelamente nos mundos superiores, kol midah lefi inyaná, traços de caráter espirituais que vão refletir sobre você e sobre o mundo inteiro, paralelos ao teu comportamento aqui embaixo. Olha que incrível. Indarko lavir al midotav. Se você costuma passar por cima dos seus traços de caráter, o que significa isso? Você costuma perdoar as pessoas, você não é rigoroso com os detalhes, você finge que não viu, deixa para lá, não vou ficar brigando por isso, você sabe perdoar. Olha que incrível, e você se comporta com as pessoas com bondade, com misericórdia. O meorer kenegdole mala edmidat arachamim. Você desperta nos mundos superiores a força da misericórdia. O merahem akadosh baruch hu alaolam bishvilo. E Deus vai ser misericordioso com o mundo inteiro, graças a você. O mipri pi ish tasbia nafsho. E pelo fruto da boca da pessoa, ele vai se saciar. O que quer dizer isso? Zohe o gam ken sheirahem akadosh baruch hu alav. E, obviamente, para você em particular, Deus vai ser muito mais misericordioso. Você é misericordioso com os outros, você perdoa, você passa por cima, Deus vai ser misericordioso com você, ele vai passar por cima, ele também vai te perdoar. Veiaviru al pshaav, ele vai passar por cima de todas as suas transgressões. Kemamram kol merachem malabriot merachemim alav minashamayim. Todo aquele que é misericordioso com as criaturas vão ser misericordiosos com ele no Shamayim. Kol mavir al midotav, todos que passam por cima dos seus traços de caráter, mavirim lo al kol pshaav, passam por cima de todas as suas transgressões. Olha que incrível, como sheita bezor akadosh. Muita atenção, que a gente vai ler agora um trecho do Zohar HaKadosh, da nossa parte mística da Torá. Olha o que acontece nos mundos espirituais. Lamadno b'maseh shelemata mitorera maseh shelemala. A gente sabe que tudo que a gente faz aqui embaixo, isso desperta forças lá em cima. Imadamose maseh lemata karaui. Se você se comporta aqui embaixo de maneira adequada, de maneira devida, você desperta nos mundos espirituais também forças positivas, forças boas. Asadam chesed baolam e torer chesed lemala. Você faz bondade para os outros, você desperta a bondade lá em cima. Veshore bayom ahu o mitater bo bishvilo. E naquele dia vai repousar um espírito de bondade no mundo.
Tem dias, Baruch Hashem, que a gente tem boas notícias, que acontecem coisas boas no mundo. Pode ser que isso vai ser creditado na tua conta, porque você fez bondade com os outros, você ajudou a despertar nesse dia algo bom, e esse dia vai ser coroado como uma coisa boa graças a você. Imagina o tamanho do mérito que a gente vai ter no mundo vindouro. Veim norrega dam berachamim lemata. Se a pessoa tem misericórdia aqui embaixo, meorera ramim molotoayom, ele vai causar também, ele vai despertar misericórdia naquele dia. O mitater berachamim bishviló, aquele dia vai ser coroado com misericórdia graças a você. Ve'az oto ayom omed lo liot magen bishviló beshah shetzarech lo. E esse dia ele vai estar lá para te proteger no momento que você precisar. Esse dia vai ficar guardado como um defensor para você. Olha só que incrível o quanto o nosso comportamento aqui ele está influenciando o mundo inteiro, não só a nossa vida, o mundo como um todo. A gente fica reclamando tanto do mundo, quanto a maldade, quanto o roubo, quanto a crueldade. A gente tem parte nisso aqui. Olha que incrível. Quando Hashem criou o ser humano originalmente, está escrito que os animais, eles não se atacavam. Está escrito quando chegar o Mashiach, que o lobo vai pastorear junto com a ovelha. Significa que toda a violência que tem no mundo, todas as coisas negativas, são um reflexo dos nossos maus atos e o que a gente está despertando nos mundos espirituais. Beutó midá she'adam ba modedim lo. Com a mesma medida que você usa para medir os outros, assim você vai ser medido lá no Shamayim. Ashrei mi shemare maseh kasher lemata. Bem-aventurado, feliz aquele que vai ter um bom comportamento aqui embaixo. Shearei bamaseh taluya davar legamrei leorer kenegdo lemala davar aher. Porque do nosso comportamento aqui embaixo depende do que vai ser decretado lá nos mundos superiores. Isso são palavras do Zohar HaKadosh, como funciona o mundo espiritual. Tudo que vai vir de cima para baixo foi alimentado de baixo para cima. Olha só aqui a chave, o segredo para a gente mudar completamente a nossa vida e o mundo inteiro. Veim dató leitnaheg imanashim shelo levater lahem. Agora, Deus nos livre se a gente se comporta de uma maneira que a gente não deixa passar nada, a gente não perdoa aquela pessoa que o tempo inteiro ele está cobrando de todo mundo, ele não sabe perdoar, ele não sabe passar por cima, ele não sabe dividir as coisas. Velolerahem aleichem, a pessoa que não tem misericórdia, como eu tenho visto, é impressionante, pessoas que tem um mendigo lá pedindo dinheiro na rua, pessoa sem roupa, pessoa suja pedindo um prato de comida e pessoas gritando, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Quer dizer, você está ajudando a pessoa, estende a mão para ele, o que você está fazendo por ele para ajudar de verdade? Gritando com ele, você não está ajudando nada. No mínimo, sentir misericórdia, sentir piedade das pessoas. Você não sabe o que ele passou na vida, ele não teve as oportunidades que você teve. Como eu tenho visto, infelizmente, as pessoas sendo arzarim, pessoas sendo cruéis. O magbir bazel mala et midat adin alaolam. Essa pessoa desperta a justiça estrita lá em cima, não a misericórdia. Você não é misericordioso com os outros, você não passa por cima, você não perdoa. É isso que você vai causar lá em cima. Vegam leatzmo, para o mundo inteiro e para ele mesmo também. Quando chegar no julgamento dele, Deus vai ser minucioso. Cada detalhe dos teus erros eu não vou perdoar, eu não vou esquecer, eu não vou passar por cima. Você não perdoa ninguém, eu não te perdoo também. Da forma que você julga as pessoas, que você mede as pessoas, assim você vai ser medido no Shamayim. E não perdoam nada, não passam por cima de nada
que ele fez na vida, cada pequeno detalhe vai ser julgado de maneira extremamente rigorosa. Não é isso que você faz com os outros, é isso que vai ser feito com você. Já contamos essa história, mas vale a pena a gente voltar, sempre vale a pena a gente relembrar. Antes de Rosh Hashanah, duas pessoas, dois homens da mesma sinagoga, eles tinham tido uma briga, tinham tido um desentendimento, um acabou ofendendo muito feio o outro. Chega a véspera de Rosh Hashanah, todo mundo está arrependido, todo mundo quer consertar seus atos. Um vem pedir perdão para o outro na frente do filho do Rav Chaim Volozhiner, Zeher Tzadik Livracha. Então, o filho do Rav Chaim estava vendo essa cena na frente dele, véspera de Rosh Hashanah. Um Yehudi arrependido vem pedir perdão para o outro. O homem vira para ele e fala assim: eu não te perdoo de jeito nenhum. Você me ofendeu, você me humilhou, você fez lashon hará de mim na cidade, você falou mal de mim, eu não te perdoo. O filho do Rav Chaim Volozhiner chamou esse homem de canto e falou: olha, eu te entendo, realmente, pela Lahá, você não teria obrigação de perdoar esse homem pelo lashon hará que ele fez, ele denegriu o teu nome, agora dificilmente ele vai conseguir consertar todas as consequências do erro que ele fez, mas eu quero só te dar um conselho. Estamos chegando agora em Rosh Hashanah. Você vai ser julgado. Quantos erros você fez com Hashem? Você está pronto para um julgamento tão estrito, tão rigoroso, que nem você está fazendo com o teu companheiro? Também Deus não tem obrigação nenhuma de te perdoar. Você está pronto para um julgamento nesse nível? Continua dessa maneira. Se você quer misericórdia no teu julgamento, perdoa o teu companheiro. Esse homem escutou as palavras do Rav e Baruch Hashem aceitou o perdão e Baruch Hashem voltaram a ter um relacionamento. Olha que incrível a maneira que a gente se comporta com os outros. Isso a gente vai despertar uma força espiritual lá em cima. Bezeh kavanat Mamram Zal, e essa é a kavaná do ensinamento dos nossos sábios. Lo harva Yerushalayim Eila sheimidu divreihem al din Torah. Não foi destruído Jerusalém, não foi destruído nosso Beis Hamikdash, a não ser porque eles fizeram muitos julgamentos uns com os outros. Eles estavam o tempo inteiro fazendo julgamentos, o tempo inteiro entrando no Beidin uns contra os outros. O que tem de errado? Qual o problema em entrar no Beidin? Se você se sente injustiçado, alguém te enganou, alguém te causou um dano e a pessoa não quer pagar, você vai no Beidin para resolver seus problemas. Então, aqui, aparentemente, esse é o motivo apontado. Isso está em Baba Metzia, está no Talmud. Esse é o motivo da destruição de Jerusalém. Só que pergunta que o Hafetz Haim Lihoira, Aló Yalahem Kama Vonot, no primeiro Beit HaMikdash tinha derramamento de sangue, relações proibidas, idolatria. No segundo Beit HaMikdash tem lashon hará, tem ódio gratuito, como está escrito explicitamente na Torá, em várias fontes do Talmud. Eu não estou entendendo como que vem o Talmud aqui em Baba Metzia e fala que a destruição do Beis Hamikdash foi porque eles faziam muitos dinei Torá, eles iam muito no Beidin, no tribunal, para um cobrar coisas do outro. Lefi Zé Nira. Então, agora sim, com isso que a gente explicou, dá para entender esse passuca aqui. Se eles passassem por cima das suas midot, dos seus traços de caráter, se eles se perdoassem mais, olha, é verdade, ele me causou um dano, mas eu vou passar por cima, eu vou perdoar. Ele não me pagou o que ele deve, mas eu vou perdoar. Eu não quero que ninguém seja castigado por minha causa. Ayakadosh Baruchu morrer lahem gamken. Deus ia perdoar eles também pelos erros que eles cometeram. Aval rememido divrehem shelo levater klum. Mas eles decidiram que eles não vão passar por cima de nada. Você me deve R$5, eu vou te levar para o Beidin, você vai me pagar à força esse dinheiro. Nada eles deixavam passar, lehavreihem com seus companheiros, mikefi gederadin, eles querem cumprir a Lahá de maneira estrita, justiça estrita para todo mundo. É assim? O teu julgamento também vai ser justiça estrita. Lahem dignei kakadosh baruchu, gam ken acharechem. Então também
eu vou julgar vocês, falou Hashem. Cada detalhe, cada milímetro de transgressão que vocês fizeram, eu vou julgar vocês e eu vou condenar vocês proporcionalmente. E por isso que chegamos no Aleino, mas na destruição do Beis Hamikdash. Olha que incrível, que chave que a gente tem para poder ter bons julgamentos, para poder ter misericórdia lá do Shamayim, perdoa as pessoas, passa por cima. Aqui estão me perguntando se a pessoa perdoa e se afasta. Como que fica? Obviamente que não é o ideal. O ideal é a gente tentar viver em shalom com as pessoas, mas se é alguém que não dá para a gente viver perto, a gente tem que perdoar e, às vezes, se afastar é a solução. Às vezes, para viver em shalom com certas pessoas, a gente tem que se afastar, mas de coração, perdoa a pessoa, tira qualquer ódio, qualquer sentimento negativo, qualquer rancor que ficou no coração, perdoa de verdade. Se você perdoar de verdade, mesmo que você se afastar da pessoa, não importa, mas se você conseguiu tirar do coração, se essa pessoa um dia precisar de ajuda, você vai lá e ajuda ela. Você não guardou rancor, você não guardou ódio, você não quer se vingar dessa pessoa. Dessa maneira, quando a gente precisar de Hashem, vai ter lá misericórdia e piedade guardado para a gente no Shamayim. Olha que incrível, que chave espiritual a gente tem para Bezrat Hashem, não só para a nossa vida, para o mundo inteiro. Eu posso ter mérito de despertar no mundo inteiro misericórdia. Isso vai ficar guardado. Ou Deus nos livre, a gente vai ter a conta, a cobrança. Olha quanta justiça estrita que você causou aqui para o mundo. A gente vai ver nas próximas aulas mais citações do Zohar HaKadosh, dos estragos espirituais, que você ficar falando mal de pessoas, o que isso causa para o mundo inteiro. Então, de novo, até agora, a gente tinha entendido o dano direto do Lashon Hará. O Hafetz Haim está ensinando para a gente, tem um dano indireto, mas que talvez ainda pior, ainda mais nocivo, porque isso tem um impacto sobre o mundo inteiro. Não é agora só sobre a pessoa que eu estou fazendo o Lashon Hará, é sobre o povo judeu inteiro, é sobre a humanidade inteira, que vai recair coisas negativas, cobranças, castigos, graças ao teu comportamento aqui embaixo. Então, que Bezrat Hashem, a gente tenha muitos méritos e não cobranças no mundo espiritual. Vamos lá para a parte mais prática agora da aula. Depois dessa pancada espiritual, acho que a única forma de se referir a essas citações que o Hafetz Haim está fazendo, mas Bezrat Hashem precisa refletir. Se a gente quer crescer de verdade, para refletir nas consequências dos nossos maus atos. Então, agora, na prática, a gente começou na aula passada, quando a gente precisa de informações sobre uma pessoa, se a gente pode perguntar, vamos dar um exemplo na prática, eu estou procurando um funcionário, eu estou procurando um médico, um dentista, e eu quero informações, eu não quero denegrir ninguém, eu não quero escutar a Lashon Hará de ninguém, mas eu preciso de informações. Então, vamos ver do lado de quem fala e do lado de quem escuta, porque da mesma maneira que eu preciso escutar a verdade, a pessoa para quem eu estou perguntando, ela tem que falar a verdade. Mas vamos ver como funciona isso na prática. Então, se você está cogitando, ele traz aqui uma parceria comercial com alguém. Você quer montar uma sociedade com uma pessoa e você quer saber sobre os traços de caráter dessa pessoa, se ele é alguém preguiçoso, ou se ele é alguém trabalhador, se ele é honesto, ou se é uma pessoa que é malandra. A gente pode perguntar para as pessoas referências. A mesma coisa, casamento. A gente quer saber quem é essa pessoa. É óbvio que é importante você saber com quem você vai casar. Olha, eu quero saber da família, eu quero saber da pessoa, eu vou falar com amigos dele, eu vou falar com parentes,
eu vou falar com pessoas que convivem com ele ou com ela para saber quem é essa pessoa, quais são os traços de caráter, como ela se comporta. Então, é permitido fazer isso, mesmo que você não escutou nada de ruim da pessoa e você está checando já alguma informação prévia, é permitido, mas pode ser que vão vir coisas negativas e mesmo assim é permitido, mesmo assim que você pode escutar uma resposta negativa sobre a pessoa, ainda assim é permitido, já que a tua única intenção, então obviamente essa tem que ser a única intenção, é evitar futuras brigas, futuras dores de cabeça, futuras rupturas no além de um casamento, de uma parceria comercial, quando você começa a descobrir coisas negativas que você poderia ter sabido antes de entrar nesse relacionamento comercial ou nesse relacionamento conjugal. Então, é muito importante, quando a gente está fazendo esse tipo de pergunta, a gente deve ser muito claro, apesar de ser permitido, a gente deve ser muito claro para a pessoa, para quem a gente está perguntando, qual é a motivação que a gente está fazendo esse tipo de questionamento. Então, tem que falar bem claro, olha, eu quero saber essa informação para a sociedade, eu quero saber essa informação para saber sobre casamento com essa pessoa, e é muito importante para mim que você fale a verdade, e não é lashon hará se você me falar algo negativo. Mas, se você não falar nada para a pessoa, e essa pessoa falar coisas ruins, sem saber que ela está falando coisas ruins de maneira construtiva para algum benefício direto, então aquela pessoa está fazendo uma transgressão e quem fez a pergunta também está transgredindo. Lifnei ver lot temikshol, não coloque um tropeço na frente de um cego. Então sempre é muito importante que você avise para a pessoa quais são as suas intenções quando você está fazendo a pergunta. Se você não revela, é como fazer alguém comer uma comida não kasher pelos seus próprios benefícios e não realmente por alguma coisa construtiva. É muito comum aquele que precisa de informações, ele não quer falar, por exemplo, quando a gente quer saber sobre Shidurim, eu não quero falar exatamente quem é a pessoa que eu estou investigando, então ele pergunta sobre 5 pessoas diferentes para despistar. Isso é proibido. É proibido você perguntar só para despistar sobre uma outra pessoa, porque se nesse caso vier uma informação negativa, isso vai ser lashon hará. Você não está tendo nada construtivo de escutar, não tem nenhum benefício de escutar mal do fulano, se não é o fulano que você está pensando em se casar, e sim o ciclano, e você está perguntando do fulano só para despistar, para depois chegar a pergunta no ciclano. Então, isso é proibido, isso é lashon hará. Pergunta diretamente, se você não quer expor, então, obviamente, procura pessoas que são tznuim, que são pessoas recatadas, que não vão sair revelando para os outros. Pede sigilo também, olha, eu queria saber, mas eu queria, por favor, eu não quero que você fale isso para ninguém, ainda é uma sondagem, ainda não é nada na prática, por favor, eu não quero que você revele isso para ninguém. Mas é muito importante a gente ser objetivo e perguntar só sobre a pessoa, que a gente vai ter benefícios de escutar esse tipo de resposta. Isso do lado de quem está perguntando. Vamos ver agora do lado, se alguém chega para a gente e faz uma pergunta sobre uma parceria comercial ou sobre uma parceria conjugal, o que a gente deve responder? Se alguém vem perguntar para a gente, olha, a pessoa fala abertamente, não estou te perguntando por curiosidade, não estou te perguntando para fazer lashon hará de ninguém, eu estou pensando em casar com essa pessoa, eu estou pensando em montar um negócio com essa pessoa, eu quero que você seja sincero para me falar o que você sabe dela. É obrigatório falar respostas verdadeiras, mesmo que essas respostas contenham informações negativas. Então, obviamente que
a gente não pode exagerar. Obviamente que você não pode falar coisas que você acha e não tem certeza. Não pode, olha, eu acho que ele não é... Não, não. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, seja sincero. Olha, não posso te dar muitas informações. Eu prefiro que você pergunte para outras pessoas. Se você tem certeza, é alguém muito próximo de você e as suas respostas vão ser negativas, não vão ser boas para a pessoa, mesmo assim você está obrigado a falar a verdade. Se a pessoa veio te procurar, você vai ser culpado se você falar mentiras agora. Não, não, eu sou tzadik, eu não vou fazer lashon hará, e você fala mentira e tem um casamento, tem essa união comercial que termina de maneira desastrosa, você vai ser culpado por todo o tsar, por todo o sofrimento que você causou, porque a pessoa não teria casado ou feito negócio se você tivesse sido sincero. Então, se você sabe, fala a verdade, sem exagerar, sem falar coisas que você não tem certeza, mas o que você sabe exatamente fala para ajudar a pessoa. Então, a gente tem que saber que isso, então, da parte de quem foi perguntado. Vamos voltar para a pessoa que fez a pergunta, mesmo que ele fez a pergunta de maneira permitida. É proibido ele acreditar de maneira absoluta na informação que ela recebeu da pessoa, mesmo que veio uma informação negativa. Não aceita no coração como uma resposta absoluta. Vai checar um pouco mais. Leve em consideração, olha, eu já tenho aqui na minha mão uma resposta, já leva isso em consideração, mas não acredita, é proibido lekabel lashon hará. Lekabel significa acreditar de coração completo. Escuta, leve em consideração, olha, se é uma parceria comercial, deixa eu pensar melhor, deixa eu ver se realmente é a pessoa ideal, mas proibido acreditar completamente. Aqui, muito cuidado que você, quando quer fazer uma pergunta, toma cuidado para quem perguntar. Por quê? Vou dar um exemplo aqui que ele traz. Se você quer perguntar uma coisa de alguém, não procura alguém que você sabe que já teve problemas com essa pessoa ou que é concorrente dessa pessoa comercialmente falando, porque certeza que essa pessoa vai fazer lashon hará sem benefício, sem querer o bem das pessoas. Ele vai ter prazer de estar falando lashon hará sobre esse concorrente dele ou sobre essa pessoa que ele já tem uma inimizade passada. Então, normalmente, ele vai misturar mentiras, normalmente ele vai misturar distorções, ele vai acrescentar coisas, ele vai falar coisas que não são verdadeiras completamente. Então, mesmo que ela fale, não, olha, eu já perdoei, já passei por cima, tudo que eu vou te falar é verdade, mesmo assim, é proibido a gente procurar uma pessoa que você sabe que já teve um problema com essa pessoa sobre quem você quer perguntar, ou que ela é concorrente porque é natural que essa pessoa está te falando as coisas motivada pelo ódio, motivado pela competição, pela concorrência, e ela não vai te dar uma resposta verdadeira. Então, de novo, acabou de tropeçar, colocou uma pedra na frente de um cego. É óbvio que se a pessoa já tem uma inimizade, já tem uma concorrência, você está induzindo essa pessoa a fazer lashon hará. Aqui, uma coisa também muito comum, mas que não é permitido, apesar de ser comum, isso não faz com que seja permitido. Ser comum, muitas vezes, a gente vai nesse parâmetro completamente equivocado, mas todo mundo faz assim, isso não transforma o ato numa coisa permitida. Muita gente acaba transgredindo em lashon hará quando começa a falar sobre parentes, mesmo sobre os próprios filhos. Quando você vai perguntar numa reunião de escola sobre o seu filho, você tem que ter em mente que a tua pergunta é uma pergunta com toelet, para tentar ajudar o teu filho, caso venha uma informação negativa. Olha, o teu filho, ele está muito preguiçoso, ele não quer estudar, ele está muito bagunceiro. Para que você está pedindo essa informação? Só pede se vai ter toelet, se você realmente vai trabalhar para ajudar o teu filho.
Não pode, é proibido ficar fazendo perguntas por curiosidade. Isso vale para qualquer parente. A gente acha que já que é parente, está liberado perguntar e falar qualquer coisa. Não é assim. Qualquer pergunta tem que ter toele, tem que ter algum benefício. Se você vai perguntar coisas que pode vir uma resposta negativa, só se realmente tiver algum benefício prático, só se você está perguntando para poder ajudar uma pessoa. Outro erro muito, muito, muito comum que a gente acaba bavonotei no Arabim, entre as nossas muitas averot, é comum quando você encontra um amigo de infância da escola, pessoas que mudaram de país, mudaram de cidade, encontram pessoas do passado, começam a perguntar sobre os velhos tempos. Ah, e o fulano, como ele está? E o fulano não cumpre mais Torá e Mitzvot? E o ciclano? Ah, o ciclano está lá na prisão. Ah, e o Beltrano? Para que você está perguntando? Tem alguma toele? Tem algum benefício? Você está perguntando porque tem algum benefício ou é só sacranut? É só curiosidade que você está perguntando? Se é só curiosidade, você pode, não só você transgredir em Lashon Hará, levar a outra pessoa também a transgredir. Não pergunta sobre a vida de ninguém, a não ser que realmente tenha algum benefício prático. Se é, por exemplo, um parente meu, ou algum amigo que você gosta muito, e se você escutar uma notícia negativa dele, você vai tentar ajudar, você vai ligar para ele, você vai tomar alguma atitude, obviamente que isso é chamado toele, tem um benefício de você perguntar por ele, mas se for só para bater papo, para ter assunto, fala sobre cavalos, fala sobre cachorro, fala sobre carro, fala de qualquer assunto, mas não fala sobre pessoas, se a tua única motivação é você querer manter um papo, querer ter alguma conversa legal com alguém, não fale sobre pessoas. Então, lembrar dos velhos tempos é muito legal, mas toma cuidado para que isso não se transforme numa grande fonte de Lashon Hará. Vamos aqui para um ponto muito importante, que é a tchuvá para quem fez Lashon Hará. Então, para todas as transgressões da vida, a gente tem o conceito da tchuvá. A verdade é que o Lashon Hará, em especial, tem muita discussão, porque normalmente os danos que o Lashon Hará ele causa, dificilmente eles podem voltar atrás. Quando você faz um Lashon Hará de alguém, isso se assemelha àquela famosa história das penas do travesseiro jogadas ao vento, elas vão se espalhar por todos os lugares, dificilmente você vai conseguir recolher todas as penas daquele travesseiro para montar um travesseiro de novo. Assim é com a honra das pessoas. Mas existe também na Halachá maneiras da gente fazer tchuvá também dessa transgressão terrível chamada Lashon Hará. Tudo vai depender das consequências do seu Lashon Hará. Então, por exemplo, o caso menos grave, Bezrat Hashem, que a gente esteja lidando com tzadikim, o caso menos grave é quando os ouvintes não acreditaram no Lashon Hará e não diminuíram a sua estima pela pessoa sobre quem você falou mal dela. Então, isso é considerado só uma transgressão ben adam lamakom. Como não atingiu a outra pessoa de nenhuma maneira, ninguém ficou chateado com ela, ninguém diminuiu a estima, o respeito por ela, então isso é exclusivamente uma verá ben adam lamakom entre você e Deus, e o procedimento de tchuvá é como qualquer outra transgressão, ben adam lamakom, a gente deve fazer haratá, que é o arrependimento sincero de ter feito essa transgressão. A gente deve fazer vidui, que é a confissão da nossa transgressão. A gente deve fazer Kabbalah Leabá, receber para o futuro que a gente não quer voltar a fazer essa transgressão. E dessa maneira, Bezrat Hashem, quando a gente fizer tchuvá, quando passar Yom Kippur, a gente vai estar completamente limpos da nossa haverá. Mas se as consequências forem, normalmente, infelizmente,
a gente acaba caindo nessa segunda categoria que os ouvintes acreditaram no seu Lashon Hará e a pessoa foi desprestigiada, as pessoas pararam de falar com ela, pararam de respeitar ela, ela teve danos físicos ou perdas financeiras, ou teve um sofrimento psicológico com isso. Então, aqui é considerado Ben Adam Lechavero. A verdade é que a gente vai ver que também é considerado Ben Adam Lamakom. Toda transgressão Ben Adam Lechavero, da pessoa com o próximo, ela é, em última instância, ela também é Ben Adam Lamakom. Você está mexendo com o filho, mexeu com o pai também. Então, Deus, a gente também vai ter que consertar a transgressão com a pessoa e com a Hashem também. Então, primeira coisa, a gente deve pedir perdão para a pessoa. Qualquer erro, Ben Adam Lechavero, a única tchuvá é você ir diretamente falar com a pessoa, pedir perdão para a pessoa e depois seguir todos os passos também anteriores, que é a Haratá, o arrependimento, o Vidui, Kabbalah, Leabá, receber para o futuro, confissão e tudo isso para Bezrat Hashem a gente conseguir ser perdoado. Mesmo que a pessoa não saiba que você fez o Lashon Hará dela, mas teve consequências, você é obrigado a pedir perdão para ela. Olha só, aqui a gente vai ver lá para frente, mas que coisa constrangedora você ter um amigo que você fez o Lashon Hará dele e essa pessoa teve qualquer dano por causa do teu Lashon Hará e agora você tem que falar para a pessoa, olha que vergonha, que situação horrorosa que a gente acaba se colocando na vida, você tem que pedir perdão para ela. Imagina a cena, você indo pedir perdão, olha, desculpa do quê? Falou, olha, sabe que você perdeu o emprego? Pois é, fui eu que fiz, Lashon Hará, me perdoa. Olha que situação horrorosa que isso pode causar. Então, se isso vai causar constrangimento para a pessoa, você contar qual foi o Lashon Hará, o que você denegriu, pode pela Alahá, assim fala Mishnah Brurá, o livro de Alahá do Hafetz Haim, você pode pedir desculpas, mas não precisa ser tão específico sobre exatamente qual foi o Lashon Hará que você falou dela, se isso for causar algum tipo de constrangimento para a pessoa. O ideal é você pedir perdão pessoalmente para a pessoa, mas se for muito difícil, se realmente tiver chances da pessoa não te perdoar, a gente pode pedir para uma outra pessoa, ela vir pedir perdão no nosso nome, se você sentir que ou é muito difícil, ou vai ter algum benefício, tem mais chance da pessoa perdoar, se outra pessoa ela for pedir perdão no teu lugar. E se for difícil pedir perdão imediatamente, que a pessoa vá na véspera de Yom Kippur, que as pessoas estão um pouco mais propensas a perdoar, estão com o coração mais aberto, mas toma cuidado de não chegar em Yom Kippur sem ter pedido perdão, porque se a pessoa chegou em Yom Kippur com coisas Ben Adam Lechavero pendentes, coisas entre ela e o seu companheiro que não foram resolvidas, Yom Kippur não limpa a pessoa, não tem limpeza de Yom Kippur, de Averot Ben Adam Lechavero, até que a pessoa peça perdão diretamente para a pessoa que recebeu o dano, que recebeu realmente a vergonha, as consequências negativas do que a gente fez de errado. O Hafetz Haim ele dá mais uma dica, que todo aquele que tropeçou em Lashon Hará, parte da tchuvá, assim o Rabbeinu Yonah, ele traz também nos 20 princípios da tchuvá, que parte da tchuvá verdadeira é você ajudar outras pessoas, encorajar outras pessoas a cuidarem das leis relacionadas com a fala. Dessa maneira, você está mostrando para Deus como você está arrependido, como você não quer continuar caindo nesse tipo de erro, nesse tipo de consequência, ajudando outras pessoas também a não passarem por essa situação. Seja um defensor das leis de Shmirat HaLashon, ensinar para os outros, incentivar que os outros estudem, que os outros tenham um tempo fixo todos os dias sobre os cuidados da fala. Então, lo aleno, fala o Hafetz Haim,
que a pessoa que falou Lashon Hara, ele pode, o Satan, o Yetzer Hara, às vezes vem derrubar a pessoa falando, olha, eu já falei tanto Lashon Hara na minha vida, eu já nem lembro mais para quem eu falei, eu não tenho mais como consertar, não adianta, eu não vou me cuidar disso porque já era, já não tenho mais o que fazer, então desencana. Aí eu vou continuar falando Lashon Hara, porque não dá para consertar. O Hafetz Haim mostra como isso é Etzata Yetzer Hara, isso é o Satan tentando te enganar. Olha só o machal que o Hafetz Haim traz de uma pessoa que ele estava vendendo aqui frutas numa feira e começam a roubar as frutas da pessoa. Alguma pessoa normal fala, quer saber, ó, já me roubaram metade, leva tudo. Ninguém vai fazer, ninguém sem consciência vai fazer isso, salvo o que dá. Se joga em cima agora das frutas que sobraram, protege ainda mais. Se levaram metade, pula em cima e salva o que der para salvar. Deus nos livre, já erramos, já fizemos Lashon Hara, já nem lembro de que eu fiz Lashon Hara para consertar. Daqui para frente, salvo o que dá. Então, ninguém sem consciência vai leva tudo, já levou metade, leva tudo. Óbvio que não, ninguém faz isso. Espiritualmente também, a gente deve, Bezrat Hashem, sempre tentar o que a gente puder melhorar, o que a gente puder evitar, sempre é positivo. Só para a gente fechar, aqui Bezrat Hashem, quando o alvo do seu Lashon Hara ainda não sofreu danos, mas pode vir a sofrer, o correto, fala o Hafetz Haim, é a gente ir para as pessoas para quem a gente fez o Lashon Hara e falar, olha, eu estou arrependido, tudo que eu falei não é verdade, esquece tudo que eu falei, por favor, não é verdade o que eu falei, e se você passar para frente, você está passando para frente uma mentira. Não acredita nas minhas palavras, dessa maneira a pessoa está consertando. Aqui o Hafetz Haim, ele fala que existe uma dúvida se a gente deve pedir perdão para a pessoa mesmo, se ainda não tiveram danos, mas futuramente podem ter danos, se a gente tem que revelar para ela ou não o Lashon Hara, mas ele fala que o correto, então, evita futuras consequências, indo diretamente nas pessoas e pedindo para elas não passarem isso para frente. E, finalmente, vamos lembrar, olha que coisa constrangedora, que coisa horrorosa, ter que pedir perdão para a pessoa que às vezes nem sabe que foi você que fez o Lashon Hara, e que vergonha, e às vezes a pessoa não vai querer te perdoar. Lembra disso. Primeiro, se você falar muito Lashon Hara, você não vai lembrar de quem você falou Lashon Hara. Aquele também que fala muito Lashon Hara vai acabar falando Lashon Hara de uma família, de pessoas que já morreram, que não dá nem para pedir perdão, podem ter consequências muito grandes. Então, Bezrat Hashem, evita, usa aquele famoso ditado, prevenir é melhor do que remediar. Em Lashon Hara, em especial, vamos tentar prevenir, vamos tentar evitar. O que a gente não sabia, daqui para frente, a gente vai tentar caprichar para Bezrat Hashem não ter essa dor de cabeça, não passar esse tipo de constrangimento na vida. Shavua Tov.